Então, pessoal, eu já vos contei que eu já viajei para os Estados Unidos. Melhor ainda, vocês sabiam que vocês também podem ter a chance de viajar para os States completamente gratuito com a mesma bolsa de estudos que eu tive? Pois é, aqui são as vossas pipocas que no vídeo de hoje eu vou vos contar a minha experiência como moçambicano de quando eu tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos com tudo pago pela Embaixada dos Estados Unidos. Vamos lá! Então, para começar, temos que voltar ao tempo. Não a 13,2 bilhões de anos como da última vez, mas sim para 2014. Sim, eu viajei para os Estados Unidos em 2014. E não filmei muita coisa lá porque na altura eu não tinha equipamento bom para filmagem e nem sequer tinha me passado na cabeça que poderia um dia fazer um vídeo da YouTube sobre essa viagem. Então o ano era 2014, eu ainda estava a fazer o meu segundo ano na Universidade Católica de Moçambique, onde tinha um professor de inglês americano que viu potencial em mim. Mesmo eu sendo um aluno meio brincalhão no meio das aulas, eu me lembro uma vez que eu fui expulso da turma na aula de informática quando o professor pediu exemplos de usos de internet em casa. E eu disse pornografia. Ele não gostou e se sentiu ofendido com a minha resposta e me expulsou da aula. Mas pronto, estamos a fugir do tema. Então, o meu professor americano viu potencial em mim e me aproximou e me explicou que existe uma bolsa de estudos que em condições normais são múltiplas candidaturas e depois se apura o melhor candidato, mas no meu caso ele podia avançar com a minha candidatura e dar uma boa recomendação. De mim, ele só queria saber se eu estou interessado em viajar para os Estados Unidos. Vocês estão a ver... Vocês estão a ver como é americano? Ele veio até a mim e disse que tem o poder de escolher os candidatos, me explicou qual é a bolsa, me disse que podia me ajudar a entrar no programa. Isso tudo sem segundas intenções, sem subornos, sem agradecimentos monetários. E ele me colocou mesmo lá de livre e espontânea vontade. Deve ser um dos melhores professores que eu já tive na vida. Obrigado, Dr. Eric Hughes. Em contrapartida, se fosse um moçambicano, ia me aproximar a dizer que eu tinha de lhe pagar para poder entrar nesse programa, enquanto que o processo todo é grátis. Enfim, resumindo, eu qualifiquei para a bolsa e peguei meu primeiro voo. A primeira paragem, Maputo, cidade, para passar da Embaixada dos Estados Unidos para uma introdução e preparação para a viagem. Sabem como é que é? Dicas de como evitar fazer merda e ser deportado de volta por atividades ilegais e envergonhar o nosso país. Alguns dias depois, peguei meu segundo voo para a África do Sul para conectar com o voo mais longo que eu já peguei na minha vida, de Johannesburg para Atlanta, nos Estados Unidos. Um voo de 17 horas. E eu, que odeio aviões, foi um terror esse tempo todo. Quando eu tentava dormir no avião, tinha pesadelos que o avião estava a cair no oceano. Mas enfim, a viagem correu muito bem e eu já aproximar a terra americana. Só de cima já dava para ver que aqui estamos em outro patamar. Viagens de avião em Moçambique, na grande parte a paisagem é só mato, verde de terra e capim, mas na terra da liberdade tudo bem organizado e bem pré-parcelado. Então aterramos no aeroporto internacional de Hartsfield-Jackson. Você sabe que a p*** tá séria quando logo depois de descer o avião, ainda no próprio aeroporto tem uma espécie de comboio moderno, tipo metrô, que temos de subir para chegar a outro terminal do aeroporto. Chegando ao segundo terminal, ainda tínhamos algumas horas de espera para conectar no outro voo e nesse intervalo eu decidi ir um pouco para fora do aeroporto para sentir como é o cheiro da terra americana, o cheiro da terra de liberdade. E vou-vos contar uma coisa, eu nunca vou me esquecer daquele cheiro, porque era um cheiro muito específico, era cheiro de bosta. Porra meu, eu não sei se tinham umas chambas lá ou plantações grandes a usar cheio de fertilizantes mal cheirosos, mas lá perto do aeroporto a primeira impressão era de mau cheiro, tipo cocô de vacas ou alguma coisa desse gênero. Eu já estava a começar a ficar preocupado e já queria voltar para Moçambique. Pelo menos aqui em Moçambique o nosso cheiro de ar é bom e puro. Aqui só temos de nos preocupar com o cheiro de caatinga dos nossos camaradas. Mas enfim, a minha segunda impressão foi a quantidade de pessoas gordas que de repente aumentou exponencialmente. Mesmo antes de sair do aeroporto, literalmente qualquer lado que eu olhava só tinham gordos e obesos, redondos mesmo, pareciam bonecos animados. Estatísticas americanas mostram que 1 em 3 adultos americanos sofrem de obesidade. E eu tenho um amigo chamado Guma Faken que ele adora mulheres gordas. Para ele, aqui estaria no paraíso. Pois bem, então subimos o nosso terceiro avião, dessa vez para o nosso destino principal, Nebraska.
Olha, eu não sei se inferno existe ou não, mas depois de sentir o clima frio de Nebraska, eu acho que no inferno não é quente e não está cheio de fogo não, mas sim deve ser frio gelado, porque quando chegamos lá o clima estava a cerca de menos 10 a menos 11 graus centígrados e nem eu que me considerava resistente ao frio rendi. Sabe, quando chegamos estava eu e mais um moçambicano e mais 2 angolanos e nós, habituados com o nosso sol e nosso calor, tivemos a brilhante ideia de correr um pouco para aquecer o nosso corpo. 20 metros que tentamos correr naquele frio, já estávamos a congelar nossos pulmões e quase morríamos lá. Nosso sol em Moçambique queima de tão quente e o sol em Nebraska meio que não funciona. Só faz uma iluminação básica, porque você sentado na sombra ou debaixo do sol não tem diferença. Na bolsa de estudos éramos um total de 20 estudantes, uns da África do Sul, outros de Zimbábue, Moçambique e Angola. Estávamos hospedados na Universidade de Nebraska em dormitórios para estudantes, a sentir um cheirinho da tecnologia americana. Tudo automático e tudo autônomo. Nas casas de banho, as torneiras todas com sensores. Bom, torneiras com sensores não é uma novidade tão grande assim em Moçambique, que alguns estabelecimentos chiques também têm, né? Torneiras com sensores. Mas falando em torneiras, a água da torneira lá é tão limpa e tão pura que pode-se beber diretamente da torneira. Não precisa ferver a água, não precisa purificar ou desinfetar nem nada. Nós moçambicanos que estamos habituados com a nossa água da FIPAG, que às vezes sai castanha, tipo café, aquilo foi realmente uma novidade. E uma sensação meio estranha, se for honesto, de beber direto da torneira. Não estamos habituados com essas coisas. E até o toilet tem tecnologia lá. A sanita me deu um susto a primeira vez que eu usei. Logo depois de terminar o seu número 2, ao levantar, a sanita dá descarga automática. Não tem botão, não tem nada. Não sei qual é o sensor de bunda que tem lá que detecta quando alguém já fez o que devia fazer, levantou e a sanita dá logo a descarga automática. Nem sequer dá a chance do dono poder ver qual é a cor que saiu ou se está tudo bem com a saúde e a viscosidade do seu cocô, nem nada. Será que sou o único? Será que eu sou o único que espreita lá para ver qual é a cor, se não saiu nenhuma cor estranha depois do número 2? Não posso ser. Deixem nos comentários. E a experiência com estudantes americanos foi muito positiva também. Todos muito bem educados, curiosos, sempre se espantavam quando ouviam que eu sou de África. Muitos deles nem sequer já ouviram falar de Moçambique. E na conversa com os americanos eu podia lhes dizer que nós vivemos em cabanas e para matar bichar temos de ir caçar um leão na selva. E antes de eu dizer que era tudo brincadeira, alguns estavam mesmo a acreditar nessa conversa. E acho que estavam a me imaginar tipo assim. Mas toda brincadeira à parte, houve um dia na universidade que vieram alunos jornalistas a entrevistar participantes da bolsa de estudos. Estavam a nos perguntar todos um a um de qual é a coisa que mais nos admirou nos Estados Unidos, a coisa que é muito diferente comparada com a nossa terra nativa. Todos deram suas respostas, mas foi a nossa resposta moçambicana que nos fez sair na página principal do jornal lá na universidade, quando respondemos que a internet era a coisa mais do outro mundo que vimos lá. Para contexto, era 2014 e em Moçambique nossas velocidades ainda estavam nos kilobits por segundo e nos megabits por segundo. E se for honesto, mesmo até agora em 2024, ainda estamos meio atrasados em termos de velocidades. Mas mesmo naquela altura, lá na Universidade de Nebraska, os computadores nas bibliotecas e os cabos de internet que vinham até os nossos dormitórios, a velocidade de internet já estava nos gigabits por segundo. Eu, como um IT, quando fiz teste de velocidade, fiquei de boca aberta com aquela velocidade. Já estava à espera de algo bom, mas aquilo foi realmente do outro mundo. Naquele tempo era normal ficarmos dias a baixar um jogo grande ou um filme em alta definição e com aquela internet era só uma questão de segundos ou poucos minutos. Tanto que quando eu comentei que a nossa cultura em Moçambique é de deixar downloads a correr toda a noite, os jornalistas lá primeiro nos riram admirados e depois nos colocaram na página principal da entrevista. Bom, o vídeo já está a começar a ficar muito longo e eu ainda estou no início da viagem. Eu ainda viajei mais para Alabama e fui para Washington DC. Entrei naqueles prédios que sempre vemos nos filmes em Washington. Até no portão da Casa Branca eu cheguei. Mas essas experiências eu vou deixar para a parte 2 do vídeo por vir brevemente.
Então, no início do vídeo eu falei que vocês também poderiam ter a chance de viajar com a mesma bolsa de estudos, certo? Pois é, o programa se chama SUSI, acrônimo para Study of the US Institute, e é um programa de bolsa de estudos auxiliar para estudantes universitários dos seus 18 até 25 anos, que ainda não graduaram, ou seja, que ainda estejam a fazer os seus cursos universitários. O curso dos estudantes pode ser qualquer, mas a bolsa é sobre direitos civis e liderança. Então, se for a se candidatar, tem de ser alguém que tenha interesse na matéria. E obviamente o inglês também deve ser proficiente. Você vai para a América e vai sentar em uma universidade americana, deve saber falar inglês para participar. Para quem estiver interessado, eu vou deixar link nos comentários onde tem todas as informações adicionais. A bolsa inicia em janeiro, então a deste ano já arrancou, mas lá para setembro vão iniciar as candidaturas para o próximo ano. É sempre bom conhecer a bolsa cedo e tirar todas as dúvidas antes de se candidatar. Eu, como um ex-aluno da bolsa, é meu dever ajudar os outros moçambicanos interessados. Então, se alguém tiver alguma dúvida, sintam-se à vontade de deixar nos comentários e eu farei os possíveis para ajudar. Bom, por hoje é tudo, já sabem como é que é aquela rotina, deixem o like, subscrevem, yara yara yara. Senhoras e senhores, eu sou Ivex Rodrigues e eu vos vejo na próxima.